Olá, muito bom dia a todos. Claudemir Gonçalves falando e começa agora mais um 7 minutos para Jesus de hoje. Queridos amados, hoje a leitura que Deus nos traz, uma leitura maravilhosa que está aqui em Mateus, capítulo 15. Irei ler do versículo 1 ao versículo 20. Vamos lá. A tradição dos anciãos. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acertando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque o coração precede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glória a Deus, queridos amados, uma palavra que rema, uma palavra reveladora da parte de Mateus aqui, que Jesus nos revela. Então, queridos amados, essa palavra de hoje nos traz aqui tudo que nós sofremos hoje em dia, né? Muitas das vezes as pessoas tendem a ser pessoas que falam um pouquinho demais, ou pessoas muito tímidas que às vezes não falam nada, mas o coração dela está cheio, né?
de pecado. Então, muitas das vezes, queridos amados, aqui o que nós temos que observar nessa leitura, Deus nos traz uma leitura para falar de transgressões, né? De tudo que naquela época os fariseus acharam uma abominação comer sem lavar as mãos, porque aquilo iria contaminar o homem, aquilo seria ruim para o homem. E Jesus nos mostra justamente o contrário, que mesmo que nós comêssemos até hoje sem lavar as mãos, isso não contamina a nós. Mas tudo que procede da nossa boca, tudo que é maligno, tudo que a gente planta dentro do nosso coração, sejam coisas boas ou sejam coisas más, por isso. Isso sim, quando a gente procede da nossa boca, contamina o nosso ventre e o nosso coração. Ou seja, nós temos que pensar muito bem antes de pronunciar as palavras, antes de agredir alguém com agressões verbais, até mesmo físicas, mas principalmente verbais, que às vezes essas machucam mais do que uma pancada, do que um soco, do que um chute, um pontapé. O que nós falamos com as pessoas às vezes machuca muito mais, né? Porque aquilo fica gravado na cabeça da pessoa, ela vai digerir de tal forma que afeta a vida dela, profissional, afetiva, espiritual, enfim, de alguma forma ela ainda vai estar sendo afetada, né? O que me chama a atenção aqui nesse versículo são os dois últimos versículos aqui, ó. Vamos por lá. Porque do coração procede os maus pensamentos. Isso é Jesus falando. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aí ele ainda adverte, são essas coisas que contaminam o homem, mas não comer sem lavar as mãos. Isso não contamina o homem. Então Jesus deixa bem claro aqui, né, nesses dois versículos aqui, né, de Mateus 15, versículo 19 e 20, onde ele deixa bem claro que essas coisas não irão, né, comer sem lavar as mãos, não irão afetar a nossa vida, mas tudo que ele falou aqui em termos de pecado, isso sim contamina o homem. E trazendo para os nossos dias, queridos amados, quantas vezes a gente precisa, né, refletir, pedir perdão a Deus por todas as nossas transgressões, né? Por isso que eu sempre falo aqui que nós temos que estar sempre nos revestindo da palavra de Deus, da armadura de fé, para lutar contra todo principado e potestade que queira levar-nos à perdição. Porque o inimigo, ele é astuto, ele é observador, ele observa a sua vida e no momento exato ele quer agir. E se nesse momento exato você não tiver uma base firme com Deus, aí você não. Então, queridos amados, a palavra que eu trago hoje é essa. Arrependei de tudo que a gente faz, né, de errado. Peça perdão a Deus, né? Então nós vamos orar agora para que Deus nos livre de todo mal, de todo pecado, de toda arte maligna que queira afligir as nossas vidas. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, primeiramente agradeço por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos, falando sobre a Tua Palavra. E hoje o Senhor nos mostra, meu Pai, que o que realmente é errado não é somente deixarmos de lavar as mãos para comer, mas sim o que procede de dentro dos nossos corações, de dentro dos nossos pensamentos, né? Quando nós pronunciamos uma palavra que não seja tão boa assim para com o nosso próximo, isso sim é pecaminoso quando a gente quer fazer algo errado, pecar, roubando, matando, furtando, sendo transgredindo as leis de Deus e cometendo o pecado, seja ele um furto, seja ele a traição, seja ele qualquer um dos pecados. Quando nós colocamos isso dentro de nós, nós já estamos pecando. Então, Senhor Jesus, tira de todos nós, seus filhos, esses pensamentos ruins, para que nós não possamos assim fazê-los, e que somente o Espírito Santo, o Paráclitos, que é chamado a estar ao nosso lado, cuide dos nossos pensamentos, da nossa família, da nossa parentela, de todos os nossos negócios, nosso trabalho, estudo, enfim, de
tudo que há na nossa vida, meu Pai. Nós somos aqui mordomos do Senhor. Nós estamos aqui apenas conduzindo e sendo administradores de tudo que o Senhor nos dá. Então, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo. Que assim seja. Abençoe essa pessoa que escuta esses 7 minutos para Jesus de hoje. E que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa oração vá e produza o efeito necessário e não volte vazia. Em nome de nosso Senhor Jesus, que assim seja. Amém. E assim termina mais uns 7 minutos para Jesus de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.